Bom dia, pessoal, tudo bem? Boa segunda-feira, como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje a gente vai encerrar essa nova série, né, do Cinema e Oculto sobre três filmes que, ao meu ver, são muito atuais, muito contemporâneos sobre o que a gente está vivendo. Então, a primeira semana foi o Robocop, na semana passada foi Os Dois Macacos e essa semana eu vou falar de um filme do David Cronenberg chamado Videodrome, pessoal, um filme de 1983, tá? Um filme perturbador, né? Algumas cenas fortes, mas a gente não tem que ficar, né? Não tem que se perder, vamos dizer assim, só nas imagens. A gente tem que entender o que ele está propondo através dessas imagens, né? Bom, antes de começar, claro que eu vou, né, apresentar para vocês as minhas histórias, né, os meus roteiros de cinema que eu adaptei para quadrinho, todos com mais de 100 páginas, todos você lê como se estivesse vendo um filme, o pessoal chama de cinema gráfico. Então, olha, Aurora, Caos, tá? Sociedades Secretas, Teoria da Conspiração, Nova Ordem Mundial, muita informação, muita ciência, muita pesquisa. Um outro dia, um drama sobrenatural sobre um jovem que encontra a morte, ela leva ele a revisitar o passado em todos os momentos decisivos da vida dele. Então, sobre as nossas escolhas na vida, sobre drogas, sobre política, tá? Doutrinação política, uma história muito bacana. Eu ganhei um prêmio do Ministério da Cultura com ela e comunhão, aí o bicho pega, mais ou menos como o Videodrome, assim, é forte a história, mas é sobre você vencer o mal, encarar o mal face a face e sobreviver, né? Então, uma história muito bacana, pessoal. Olha, você pode receber todos na sua casa autografados, vou mostrar aqui, olha. Eu mando com o maior carinho para vocês. Então não compra na Amazon, pessoal. Não compra, porque senão eu não ganho nada e você não recebe autografado. Com um monte de lembrança minha, tá? Que eu mando também. Então, assim, é só entrar aí embaixo, eu vou deixar na caixinha de descrição do vídeo o link da página do Aurora HQ no Facebook. Só você clicar, já cai lá direto. Ou do meu Instagram, @Felipe_Folgosi. É só mandar um direct para mim e eu respondo para vocês, tá bom? Qualquer estado do Brasil, outros países também. Muito bem, pessoal. Então, vamos ter um pouquinho de contexto aqui, né? O David Cronenberg, ele é um diretor canadense, sempre fazendo filmes, né, com temáticas fortes, né? E ele usa muito uma estética que lá nos Estados Unidos eles chamam de body horror, né? Ele muito essa coisa do corpo, sabe? Como que transformações do corpo. Claro, ele usa para criar um efeito estético, né, de provocar a gente, mas sempre tem uma mensagem por trás que vale a pena a gente estar atento, né? Ele faz uns comentários sociais muito interessantes. Então tem vários filmes dele, A Mosca, né? Tem Scanners, A Hora da Zona Morta, o próprio Videodrome, né? Ele é um cara que realmente você tem que estar preparado, né? Não é um filme simplesmente para ver e se divertir, mas ele comenta muito, principalmente esse vídeo, né, de hoje. Eu queria falar, os três, na verdade, eles têm coisas semelhantes, tá? Né? Desde o Robocop tem essa coisa também forte, né? Tem algumas cenas fortes, como o Doze Macacos, né? E como o Videodrome. Mas se a gente for fazer uma distinção maior, o Robocop falava muito sobre essa questão do transhumanismo, né, e da coisa da corporação, né, da grande corporação totalitária, tecnocrata, dominar a sociedade. Nos Doze Macacos, a questão da pandemia, obviamente, né, do uso de um vírus para fazer, né, engenharia social, reduzir população, né? Claro que também está presente a questão da tecnocracia, do controle social através da tecnologia. E no Videodrome, daí é um passo, pessoal, um pouco mais, ainda maior, assim, é mais psicológico. E é uma coisa muito interessante que ele fala sobre a mídia, pessoal. Que isso que eu queria falar, né? É importante, que eu acho que da gente ver como hoje em dia, né, na época, o filme, quando foi lançado, era a época que estava saindo o VHS, né, o videocassete, que já estava, né, provocando uma mudança de comportamento nas pessoas, né, de poder começar a controlar o que elas assistiam,
antes do videocassete, era o que passava na televisão, né? Nessa época, outro detalhe, além do videocassete, você estava também tendo o começo das TVs a cabo, tá? Então, onde você já tinha também uma programação um pouco mais diferente do que a programação normal da TV aberta, né? Bom, e hoje, falando, né, em 2020, todo esse comentário que ele fazia lá, né, no começo dos anos 80, a gente vive ao cubo, porque, né, a gente tem hoje as redes sociais, a gente tem, né, esses streamings, onde você escolhe literalmente o que você quer ver, e não só isso, pessoal. Nós mesmos, quer dizer, eu já vivia isso um pouco antes por ser ator e por estar, né, desse outro lado da câmera, né, do outro lado da tela, mas hoje em dia qualquer um vira uma persona, vamos dizer assim, imagética, né, midiática. Qualquer pessoa pode ter um canal no YouTube, qualquer pessoa tem o seu perfil no Instagram, né? Qualquer pessoa vira conteúdo, então tem uma questão filosófica disso, de uma mudança de estado ontológico, de você não só estar na realidade, mas você passar a ser uma representação, né? Porque, claro, você passa a ser uma imagem, né? Você passa a ser uma representação também. E ele fala muito disso, né? Então eu vou começar a contar um pouquinho da história para vocês, só para, né? A história basicamente é um personagem, o Max Hentz, que é feito pelo James Woods, incrivelmente bem interpretado. Ele é o que? Ele é um executivo de um canal desse, um pequeno canal de TV a cabo, né? Lá nos Estados Unidos, que é um canal é um canal pequeno, chama Civic TV, que é engraçado que de cívico não tem nada, porque é um canal que basicamente passa soft porn, passa pornografia, né? Aquela pornografia mais leve e tal. E então já tem um comentário aí, né? Que o cara ele não está muito preocupado com ética, né? Ele está preocupado com uma questão de lucro só, de né, vender o que as pessoas querem consumir. E daí no filme começa ele procurando, pessoal, ele quer alguma coisa um pouco mais chocante, né? Ele fala, eu quero comprar conteúdo, programas, né, que choquem mais, porque na verdade ele queria o quê? Aumentar a audiência. E essa coisa, né, essa dicotomia, que inclusive o filme faz um comentário, né, logo no começo, depois, né, a gente começa a ver, ele vai participar de uma entrevista, né, num talk show, onde perguntam para ele, fala assim, como que é essa relação, né, da violência, né, e do sexo com o público, né? A apresentadora pergunta, fala assim, você acha que isso influencia o público? E isso é uma das perguntas mais antigas, pessoal, desde que na verdade começou a ter, desde o rádio, né? Que foi uma tecnologia nova. Então, você tem vários aí teóricos da comunicação que dizem que cada tecnologia nova, ela muda o comportamento humano, muda o comportamento da sociedade, né? Passando pelo rádio, passando pela TV, videogames, rede social, toda vez que chega uma nova, essa volta, né, essa discussão vem à tona. E ele diz, um dos comentários que é uma coisa meio clichê, é isso, né? A pessoa, ela vê e não quer dizer que a pessoa vai fazer o que ela vai ver, né? E esse meio que é o X da questão, né? Até que ponto será que o que a gente assiste nos transforma, né? O que a gente vê e a gente até o final do vídeo, acho que eu pelo menos vou apresentar para vocês a minha conclusão pessoal, né? Depois de anos trabalhando como, né, quase 30 anos trabalhando como ator e com arte e tudo, e claro que isso está ligado ao vídeo. Então, é interessante que nessa cena do filme, né, nessa entrevista, tem um professor, né, chamado Dan Oblivion. Oblivion, é interessante que Oblivion em inglês é esquecimento, né, eles fazem um trocadilho com o nome, que ele não aparece pessoalmente, ele aparece num monitor de televisão. Tá? Então já tem uma coisa de metalinguagem aí, é como se fosse um programa onde uma pessoa está aparecendo dentro da televisão, o que hoje em dia a gente está muito acostumado, né? Porque tem
A maioria dos programas, né, tem alguém no estúdio e tem alguém numa tela, dentro de uma tela, às vezes dentro de uma tela, dentro de uma tela. E esse cara, na verdade, é uma citação explícita que o Cronenberg faz a um professor muito conhecido, né, e um teórico de comunicação chamado Marshall McLuhan. Tá? Esse é um cara que ficou muito famoso a partir dos anos 60, teorizando sobre o impacto, pessoal, exatamente da mídia na sociedade. Tá? E não só da mídia, né, mas especificamente da mídia, mas na verdade ele fala que toda ferramenta, toda nova tecnologia vira uma extensão do homem. Eu já falei em outros vídeos mais profundamente sobre ele, né? Mas é basicamente assim, como se a roda é a extensão do nosso pé, né? Um martelo é a extensão da nossa mão, um computador é a extensão do nosso cérebro, né? Então, que nós, vamos dizer assim, potencializamos as capacidades humanas através da tecnologia, o que não deixa de ser verdade. E nesse livro aqui especificamente, né, um do que eu estou mostrando para vocês, ele fala sobre, né, os meios de comunicação, né, sobre essa questão da mídia, de como a mídia impacta. Né? E a gente vai ver um pouco mais profundamente que isso tem muito a ver também, pessoal, com o ocultismo. Afinal, a palavra mídia, que é meio, é a mesma palavra para médium, tá? Que é o que? É um canal, é um conduíte de uma inteligência, que pode ser um programa. Tudo isso está ligado com teoria da comunicação, teoria da computação, tá? Bom, e esse cara, né, esse Dan Oblivion, ele fala no filme, né, na entrevista, que ele fala algumas coisas interessantes. Ele fala que a tela é a retina da nossa mente, tá? A tela é a retina da nossa mente. Quer ver? Eu vou pegar aqui literalmente o que ele fala e a gente vai comparar. Eu peguei algumas frases do McLuhan, né, para a gente comparar a frase do professor real com as frases que esse personagem fala no filme. Né? Então, algumas frases do McLuhan, por exemplo, ele fala assim, né, nós nos tornamos aquilo que nós vemos. Tá? O McLuhan fala isso. Nós fazemos as nossas ferramentas e depois as nossas ferramentas nos fazem. Tá? Ou nós, né, damos forma às nossas ferramentas e depois as nossas ferramentas nos dão forma. Na verdade, ele fala que a gente cria alguma coisa, mas depois essa coisa ela produz um impacto em nós, que é verdade, né? Por exemplo, o homem criou o celular e agora a gente vê o impacto do celular, né, e das redes sociais na população. Né? A gente vê, por exemplo, como adolescentes estão cada vez mais deprimidos por conta da comparação do padrão estético imposto principalmente, né, por Instagram, Snapchat e tal. Né, então, você fala, será que impacta? Impacta, né, pessoal? Realmente impacta. Então, outra frase do McLuhan, que ele diz assim, ó, a Terceira Guerra Mundial será uma guerra de informação, tá? Sem nenhuma separação entre a participação militar e a participação civil. Olha o que ele diz. Primeiro que ele já fala que já vai ter uma terceira guerra mundial, e ele diz que vai ser uma guerra de informação. E o que a gente está vendo hoje, pessoal, nessa questão, né, de informação, do tal do fake news, né, de informações promovendo revolução, promovendo, né, às vezes incitando a massa a depor um político, né? Insuflando uma revolução. A gente viu isso na primavera lá, árabe, tá? Foi através das redes sociais, pessoal. A gente viu, né, também lá na Ucrânia, a gente tem visto agora nos Estados Unidos, exatamente a acusação da interferência nas eleições em vários países através do que? De mídia social, pessoal. E diz exatamente que cada vez essa diferença entre a participação civil e a participação militar, ela fica diluída, né? E é uma guerra de informação, uma guerra, é guerrilha, ele fala uma guerra de trincheira, né? de guerrilha. Outra frase que ele diz assim, olha, toda mídia, ela nos trabalha completamente. As mídias são tão
elas são tão pervasive, né? Em inglês, elas são tão, vamos dizer, elas nos circundam tanto, elas são tão penetrantes, não é essa a tradução direita, mas ela é tão presente na nossa vida pessoal, política, econômica, estética, psicológica, moral, ética e social, né? Com consequências que, né, trazendo consequências que ela não deixa nenhuma parte de nós inalterada, sem ser afetada, tá? Sem ser tocada. Aí ele fala, né, a grande frase mais famosa que é a mídia é a mensagem, né? O meio é a mensagem. Não tem como você destituir né, a mensagem da própria mídia, tá? Então, no próprio formato da mídia já tem uma mensagem embutida nela. Então, qualquer compreensão social e cultural, né, ela é impossível sem o entendimento da forma com que a mídia trabalha, né, no ambiente. Então, todas as mídias são extensões da humanidade, da capacidade humana, né, física ou psíquica, tá? Então olha isso que ele fala, qualquer mídia é uma extensão de alguma capacidade humana, tá? Tanto psíquica como física, né? Então, por exemplo, a televisão é uma extensão do que? Da nossa capacidade tanto auditiva quanto visual, né? E também a nossa capacidade de processamento de dados, racional e também emocional, porque mexe com as nossas emoções, né? Então isso que ele fala, olha, a mídia ela nos muda, ela nos trabalha completamente, tá? E ela está em todo lugar, tá? Ela né, tá no rádio, tá na revista, tá no outdoor e agora, pessoal, tá no nosso celular, tá no teu smartphone, constantemente, qualquer coisa que você vê, assim que você entra né, começa a navegar, você já está sendo influenciado. Eu já fiz novamente vários vídeos sobre como o Google, todos, pessoal, desde os aplicativos, eles estão o tempo inteiro coletando os nossos dados, né? E para criar um modelo mental nosso, saber como que a gente se comporta, como que a gente reage. Imagina isso numa escala global. Eles fazem isso de todos os cidadãos, pessoal. Então, é um poder de manipulação da sociedade enorme, né? De como... lembra um vídeo do ano passado lá do Selfish LED lá do Google, de como eles já diziam que eles iriam conduzir a população, manipular a população. Então é muito poder, pessoal, é muito perigoso, né? Uma outra frase dele aqui, ele diz assim: quando nós entregamos os nossos sentidos, né, e o nosso sistema nervoso para ser manipulado, né, por aqueles que querem se beneficiar, né, de alguma forma, alugando os nossos olhos, os nossos ouvidos e os nossos nervos. Ele está falando sobre a mídia, né, sobre a publicidade, que é como se nós alugássemos, né, a partir do momento que a gente está assistindo, a gente está dando o nosso tempo, a gente está dando os nossos sentidos para que essas pessoas, né, nos bombardeiem com as mensagens, né? A gente realmente não tem mais nenhum direito, a gente não tem mais nenhum controle, e ele fala que nenhum direito, não sobra mais nenhum direito para a gente. Alugar os nossos olhos, os nossos ouvidos e os nossos nervos para interesses comerciais é como entregar, né, a nossa fala para uma corporação, tá? Então é como dar a atmosfera do nosso planeta para uma corporação explorar como um monopólio. Então olha a comparação que ele fala, né? Entregar a nossa atenção, o nosso corpo, né, para essas corporações é a mesma forma como a gente entregar o meio ambiente, o planeta, para uma corporação, para um monopólio explorar, tá? Ele fala exatamente essa comparação. Então, e uma outra que para terminar a frase dele que eu acho muito profunda, ele diz assim: somente os pequenos segredos precisam ser protegidos. Os grandes segredos são mantidos em segredo pela incredulidade do público.
É mais ou menos aquela frase que ficou famosa, né, do filme do Kaiser Soze, lá que ele fala, o maior segredo que o diabo fez foi fazer com que as pessoas acreditassem que ele não existia, né? Então, e é isso que muito do que eles fazem é o que é ridicularizar, transformar alguma coisa que realmente acontece como teoria da conspiração para as pessoas, não, isso é bobagem. Então, olha o que ele fala, né? Só os segredos pequenos precisam ser, né, vamos dizer, controlados. Os segredos grandes, a gente às vezes ele pode parecer tão absurdo, né? A gente expõe de alguma forma ou num filme, né? Ou numa, porque daí as pessoas falam, não, mas isso é filme, isso não acontece, né? Isso é ficção, né? E olha só, agora eu vou pegar uma das citações do personagem no filme, do Dan Oblivion, né? Que, como eu falei, o Cronenberg modelou o personagem em cima do Marshall McLuhan, né? Então olha só o que o personagem diz, né? Ele fala assim, no final, né? Nada é real fora da nossa percepção de realidade, né? Você percebe isso, não percebe? Ele está falando para o personagem do Max. Ele fala, nada é real fora da nossa percepção de realidade. Isso é baseado numa filosofia chamada idealismo, tá? Não idealismo, que é quando a gente pensa o idealismo ligado à ética, né? Do que é o ideal. Não, no sentido do idealismo de que o mundo ideal é o mundo que realmente existe, tá? E que o mundo físico é um mundo que não existe e que no final das contas, por exemplo, que uma coisa só existe quando a gente observa ela, né? Daí você fala, bom, mas e aí, se eu saio do quarto e eu deixo de ver as coisas deixam de existir? Não, mas a princípio seria que Deus estaria vendo todas as coisas e então as coisas estão mantidas pelo olhar de Deus, né? Quando elas não estão... Porque, na verdade, pra gente, fala assim, quando você sai de um lugar, meio que você esquece desse lugar, né? Ou dessa coisa. A partir do momento que a coisa não está, né, não tá no teu campo focal, ela passa a não mais existir para você. Quer dizer, você esquece dela. A mesma coisa, você está vendo esse vídeo agora, eu vou falar, você vai se lembrar, mas você não estava lembrando do teu tapete, né? Você não estava lembrando da lâmpada no teto da tua casa. Ele está lá. Agora que eu mencionei que você lembrou, que você, né, no mínimo o que ele chama o olhar da tua alma, né? Você focou e você lembrou, não, essa coisa existe. Porque senão é como se a coisa não existisse, né? Então esse é um pouco da questão do idealismo. Outra citação do personagem, do Dan Oblivion, é assim, né? A batalha pela mente dos Estados Unidos, né? O filme se passa nos Estados Unidos, mas isso a gente pode extrapolar para o mundo inteiro, para o Brasil, para qualquer lugar. Então ele fala assim, a batalha pela mente dos Estados Unidos vai ser lutada no Videodrome, tá? O Videodrome é o nome do filme e drome, né, é igual, é o sufixo para arena, igual hipodrome, né? Qualquer hipodrome era o lugar onde você tinha as corridas de cavalo na Roma Antiga, né? Então, esse lugar é a videoarena, é como se fosse a batalha dos vídeos, a batalha das imagens. E claro que com cada imagem tem uma mensagem embutida, então é a batalha das mensagens, é a batalha do conteúdo, né? Então ele fala que isso, pessoal, olha, claro que é o autor que quer falar isso, né? O Cronenberg que quer falar isso, ele coloca na boca do personagem. Mas ele está falando isso em 83, pessoal, no começo dos anos 80, né? E cada vez mais a gente vê isso, pessoal. A gente vê essa guerra midiática, né? Hoje em dia, cada vez mais tem canais que deixaram de ser, de ter uma isenção política e claramente apoiam uma posição, né? Claramente apoiam, né, os interesses deles, né? Aí ele continua, ele diz assim, olha, a tela da televisão é a retina dos olhos da mente. Então, portanto, a tela da televisão é parte da estrutura física do nosso cérebro. Portanto, né,
qualquer coisa que aparecer na tela da televisão, ela emerge como uma experiência crua para aqueles que assistem. Olha isso como é profundo, pessoal. Portanto, a televisão é realidade e a realidade é menos do que a televisão. Será que essa fala é uma viagem, é ficção científica, é extrapolação? Não, pessoal. Vamos falar, por exemplo, de pornografia, né? Eu fiz a série sobre, tem uma série que eu fiz aí 4 vídeos sobre os efeitos da pornografia na sociedade, na nossa fisiologia, né? Então, literalmente você fala, poxa, a pessoa se excita. Então, onde termina o nosso corpo, onde começa a imagem, onde começa a tela? Se eu estou produzindo um efeito fisiológico em mim, né, através do que eu estou assistindo numa tela. Então, o que ele fala aqui é perfeito. Realmente, a tela, não só da TV, na época era só da TV, mas a tela do computador, do smartphone, qualquer tela, ela vira, pessoal, parte, né, da nossa estrutura, daquilo que a gente está vendo. Ela nos afeta psiquicamente. Tem gente, criança, que por causa do, né, que chora, pessoal. Tem gente que tem criança que se suicida, né? E claro que a gente vai chegar... bom, vamos terminar aqui então. A outra citação do que ele fala assim, Max, né? Ele está falando para o personagem. Eu estou muito feliz que você me procurou, né? Eu passei por tudo isso, percebe? A sua realidade já é metade alucinação provocada pelo vídeo. Porque o que acontece no filme... Então vamos voltar um pouco. O que acontece? O Max, que está procurando esse programa, né, ele quer comprar um programa para passar no canal dele, ele acaba vendo uma emissão pirata de um programa chamado Videodrome, que na verdade, pessoal, é um tipo um snuff, né? Snuff movies é aqueles filmes que são feitos com morte, com abuso sexual, com violência, né? Que existe, né? Tem aquele filme 8mm com Nicolas Cage, né? Enfim. E a gente sabe que realmente isso existe. Muita coisa do tráfico humano, do tráfico infantil é para fazer esses filmes, né? Que a elite, que os pedófilos, eles consomem. Então ele vê isso, só que ele acha que é de mentira, que vamos dizer assim, é fake, né? Que são atores representando, quando na verdade o negócio é sério. Mas mais do que isso, na história, a própria emissão, pessoal, o próprio sinal desse canal produz um efeito fisiológico, ele causa câncer. E eu quis novamente citar por causa da questão do 5G, do que a gente está falando, pessoal. E eu, de certa forma, eu falo bastante disso aqui na Aurora, né? De como o nível de radiação, de emissões, né, pode alterar. Uma das teses que acontece aqui, enfim, né, não vou dar spoiler, leia, mas... Então, ele começa a alucinar, ele já não perde, ele não sabe mais o que é realidade e o que não é. Tá? E essa é uma das cenas, né, pesadas do filme, que ele começa a alucinar. Ele vê, por exemplo, ele pega uma arma e a arma começa a se fundir com a mão dele, e ele olha para a mão, e ele não sabe. Então, claro que além desse efeito da história dele, da alucinação dele, tem mais um comentário ligado a essa tese de aonde que a máquina termina e que o homem começa, né? Essa proposta do transhumanismo, do homem se fundir à tecnologia, né? E claro que, ao meu ver, isso é completamente negativo, é nefasto, né? E o filme mostra exatamente isso, ele alucinando, e as coisas começam, as coisas inanimadas, né? Por exemplo, a televisão, é uma televisão antiga, né? Mas aquela televisão grandona, ela começa a respirar, ele começa a ver as coisas inanimadas ganhar vida, não é? E é o que no filme ele chama de a nova carne. A gente vai chegar lá, tá? É como ele começa a alucinar. Então, nesse vídeo que ele vê do professor, né? Que é isso, o professor ele já morreu, ele já não existe mais, ele só está presente virtualmente. Ele só está presente nos vídeos, o que é mais um comentário da nossa sociedade, né, pessoal? De quantas pessoas que já morreram, né? De quanto, por exemplo, gente que tem perfil em rede social que a pessoa morre e eles não tiram,
né? A pessoa está presente na rede social, né? Mesmo depois de morta. E já tem aí companhias querendo ter os direitos de pessoas que já faleceram para continuar fazendo holograma 3D, como a gente já viu, né? O Tupac Shakur já tem alguns anos fizeram um show com o holograma dele presente, né? Então as companhias de entretenimento, de indústria fonográfica ou de estúdios de cinema querendo, né, continuar, ter os direitos dos mortos para fazer, pessoal, olha isso, para fazer hologramas, fazer, né, de pessoas que já faleceram. Isso é ético, né? Até onde que vai, né? Essa coisa da que a gente já falou, por exemplo, na Coreia, né? Da mãe que uma empresa pegou as imagens da filha dela e reproduziu a filha com um algoritmo, com inteligência artificial, como se a menina estivesse viva, e a mãe vê aquilo e começa a chorar. Qual que é o limite disso, né? Entre a realidade e aquilo que, né? Novamente, né? O Arthur C. Clarke fala da ligação da magia com a tecnologia. Que ele fala que a magia é uma tecnologia que ainda não foi entendida, mas é profundamente ligado, pessoal, essa coisa. Então, ele continua dizendo assim, olha, a sua realidade já é metade alucinação. Por quê? Porque ele viu, né, a emissão lá do Videodrome que já começou a produzir um tumor, um câncer no cérebro dele. Ele diz assim, se você não tiver cuidado, né, a sua realidade vai se tornar totalmente alucinação, quer dizer, você vai ficar alucinando 24 horas por dia, o tempo inteiro, né? Você vai ter que aprender a viver num mundo muito estranho. Ele continua, eu tive um tumor no cérebro e eu comecei a ter visões, né? Eu acreditava nas visões, né, causadas pelo tumor e não ao contrário, né? Não, quer dizer, ele diz assim, eu acredito que as visões causam o tumor e não o contrário, quer dizer, não que o tumor causa as visões, mas que o videodrome que causa o tumor, né? Eu consigo sentir essas visões se juntarem e se tornarem carne. Aí a gente vai chegar numa questão mais metafísica do filme, que é muito séria, né? Ele fala uma carne incontrolável, né? E quando eles removeram o tumor, né, quando ele passou, né, esse tumor era chamado videodrome. Então, olha isso que o filme diz, né? Que esse professor, né, ele foi um dos criadores desse videodrome, que a gente vai entender mais para frente quem que criou o videodrome e com que propósito, né? Mas que essa emissão, ela só da pessoa assistir transforma a pessoa, causa um tumor cerebral na pessoa, tá? Novamente, pessoal, o que a gente tem visto, né? Várias pesquisas científicas que eu sempre acompanho para vocês, sempre falo nos vídeos assim, né? Pediatras falando do uso de crianças de tela, de crianças que tem que ter cuidado, porque o que isso afeta. Isso é tudo muito novo, né, pessoal? Você ainda não tem muito tempo de saber o que realmente afeta no índice de aprendizagem, né, na capacidade de processamento de uma criança, porque o nosso cérebro é plástico, pessoal. Então, por isso que não é à toa que os CEOs de todas as empresas lá do Vale do Silício, eles não deixam os filhos ter celular, eles não deixam os filhos ter, nos anos formativos, né, eles não deixam os filhos terem rede social, nada disso. Porque eles sabem, pessoal, como afeta. Eu já falei aqui, literalmente afeta. Cada like que você recebe, ele tem uma descarga de dopamina no teu cérebro. Ele tá fortalecendo sinapses, canais dentro do teu cérebro, tá? Então, literalmente, está mudando a estrutura do teu cérebro. Não é brincadeira. Depois que você é adulto, né? Continua agindo em você. Não é à toa que a gente vê pessoas viciadas em pornografia. Mas, querendo ou não, o teu cérebro, as estruturas já estão formadas. Agora é uma criança que está em formação, né? E a dependência tem, já falei aqui para vocês, né? Tem uma síndrome de falta do celular, das pessoas literalmente sentirem falta do celular como se fosse uma droga, pessoal. Então, até que ponto que não está ligado literalmente ao nosso corpo, como ele fala aqui, né, que vai se transformar nessa nova carne, né?
Isso é interessante também, pessoal, porque eu tenho ao longo dos vídeos aqui falado sobre as novas tecnologias. Lembra? Eu fiz um vídeo sobre eles desenvolvendo uma pele sintética, né? Uma pele que vai sentir igual a pele humana, uma língua que vai sentir o gosto, o paladar igual uma língua humana. Então, é uma nova carne sintética, pessoal, literalmente, né? Como os óculos de realidade virtual, né? O que eles fazem? Lembra uma outra que eu fiz, eu não lembro se foi no começo desse ano ou no ano passado, fazendo uma vagina virtual para a pessoa usar junto com o óculos virtual. Então era uma vagina de borracha para o cara. Olha isso, pessoal. Sem falar daquela questão no Japão, né? As pessoas casando com um holograma, o rapaz casando com um personagem, né? Além de casar com boneca, com robô sexual, né? Então, é exatamente isso, é acabando com a barreira ontológica é no sentido do ser, entre aquilo que é vivo e aquilo que é inanimado, né? Um robô é inanimado, é sintético, mas cada vez mais, sabe, essa tecnologia está querendo acabar com essa diferença. É a tal da nova carne, pessoal. Bom, a gente continua, né, no filme. E aí, o que acontece, né? Ele começa a delirar, ele começa, claro que no filme eles exploram essa questão sexual, porque afinal de contas, né, uma das maiores formas de você provocar as pessoas, né, de vender, de publicidade, é através do sexo, né? Mais explícito ou menos explícito, né? Então, se vende muita coisa com carro, você vende cerveja, coisa comum é cerveja, carro, né? Desodorante, perfume para as mulheres, tudo isso é vendido com sexo, pessoal, com imagens sexuais, né? Além da pornografia explícita, né? Então, o Instagram, pessoal, o que tem de estímulo sexual né? Eu não tenho aquela lupinha do Instagram que você clica, quando você vai ver acho que, né, tem um algoritmo que vê para um homem vai ser mulheres e acho que para a mulher vai ser homens, né? Só estímulo sexual, só estímulo sexual, só estímulo sexual. E isso produz um efeito o quê? Na população, porque daí, né, uma menina fala assim, eu quero ser uma influencer, eu quero ganhar dinheiro no Instagram, eu vou também repetir, eu vou mimetizar, eu vou copiar as outras, o padrão, então eu vou ficar de shortinho, eu vou, né, ficar em posições eróticas, né, sugestivas, e esse efeito, pessoal, se propaga, né? Mas olha que interessante, aí ele vai em busca, ele quer encontrar, porque ele está passando, ele tem essas alucinações, né, o personagem, o Max, ele fala, eu quero encontrar esse Dan Oblivion, né? E ele vai atrás do cara, e ele chega, pessoal, é como se fosse É interessante, porque tanto, né, novamente você tem um comentário social, tanto no Robocop, né, você tem essa questão da população humana, né, vamos dizer assim, sem teto, né, os pobres, como você tem isso nos 12 Macacos, como você tem isso no Videodrome, né? Então, ele vai como se fosse uma missão, né, religiosa, tá? Que vai cuidar dessas pessoas, né, dessa população, né, os moradores de rua. Só que o nome dessa missão, pessoal, olha só que interessante, né? O raio catódico, né? A missão do raio catódico. Pessoal, o raio catódico, o que foi? Foi lá no final do século XIX, quando eles começaram a desenvolver a televisão, tá? Vamos dizer, é o precursor do tubo de televisão, é o raio catódico, tá? Que o William Crook, que foi o cara que desenvolveu, ele era um ocultista, pessoal. Uma das pesquisas dele era exatamente para querer materializar, né, o ectoplasma. Ele foi membro do Golden Dawn, né, uma sociedade secreta, hermética. Ele era né, ele queria ver essa questão de espiritismo. Então está profundamente ligado ao oculto, pessoal, tá?
O próprio nome televisão, visão à distância, esses nomes já vinham dessa época, médium, de mediunidade, de receber sinais do além. Era essa a ideia, pessoal. Parece brincadeira, mas não. Dá uma pesquisadinha. Então, ele faz uma referência clara no filme, né, o Cronenberg, a missão raio catódico, tá? do William Crook, né? E aí, nessa missão interessante, né, que essas pessoas, é como se fosse também um pouco de um Alcoólicos Anônimos, as pessoas estão lá para receberem pequenas doses de televisão. É como se eles, né, eles ficassem doentes se eles não ficassem na frente de uma televisão. Então você tem várias baias, várias cabinezinhas que as pessoas, né, os moradores de rua estão lá recebendo radiação da televisão. É surreal, né? Enfim, e aí ele vai falar com a filha, né? Ele encontra a filha do Dan Oblivion. A filha diz que o pai já faleceu, mas que ele continua existindo vamos dizer assim, no arquivo de fitas que ele deixou, tá? E é muito interessante que eles têm todo, né? Quando ele entra lá, é todo um ambiente medieval, que remete ao que? A Renascença. Porque foi na Renascença, pessoal, que começou essa pesquisa sobre o olho, sobre ótica, sobre óculos. Tudo isso começou na Renascença. Leonardo da Vinci, entre outros, tá? Sobre essa questão, né, da lanterna mágica, do óculos mesmo. Você tinha inclusive uma sociedade secreta chamada The Oculists, né? Os oculários, é toda essa questão ligada à visão. E a gente sabe como na sociedade secreta, né, o olho que tudo vê, é tudo ligado por quê? Porque o olho é o órgão que capta a luz, né? Então você tem essa coisa do terceiro olho, né, e você tem essa coisa né, da iluminação, né, os olhos que são iluminados pela luz de Lúcifer, né? E o que o Evangelho faz também, né? Jesus fala, né, se o nosso, né, quer ver? Vou pegar aqui Mateus 6 para vocês, quer ver? No 6:22 diz assim, são os olhos a lâmpada do corpo, né? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão, né? Então Jesus fala isso, né? Os olhos, né? Então vários momentos, né? Para nós guardarmos os nossos olhos, né? É importante a gente guardar nossos olhos, né? Enfim, tem um momento, né? Que tem umas cenas de sexo, de violência, mas, né, não se deixa novamente, presta atenção no conteúdo da mensagem, né? E aí o que acontece, né? Ele entende que aí você tem que essa missão, vamos dizer assim, né? A filha dele, ela combate uma organização chamada Spectacle Optical, né? Então é a ótica espetacular, de espetáculo, né? Que o logo é exatamente, né, parecido com esse, né? Que eu falei que não é à toa que várias emissoras de TV têm. O logo é um olho, né, pessoal? É um olho, né? Então, o logo dessa organização é também um logo. E eles dizem, né? Daí você conhece um cara, né? Que é meio que um vilão da história chamado Barry Convex. Interessante que também é um trocadilho com o sobrenome dele. Convex vem de convexo, de lente, né? Então também tem esse trocadilho. E ele diz que a empresa dele, eles fazem óculos para o terceiro, eles fazem desde óculos para o terceiro mundo até mísseis, até lentes para mísseis da OTAN. Então, pessoal, é o que é literalmente uma organização da indústria, do complexo militar industrial, ligado aos globalistas, ligados à elite, né? Falando que então a gente cria óculos, a gente cria lente para o terceiro mundo. Basicamente a gente fala assim, olha, a gente controla a visão do terceiro mundo, a gente que produz a lente que vai controlar a visão do terceiro mundo, e a gente faz desde isso até lente para controlar um míssil da OTAN, né? Sabe, a OTAN, que é a Organização do Tratado Atlântico Norte, né? Uso militar. Então, e essa organização, pessoal, que é responsável, a gente vai entender ao longo do filme,
que eles que são responsáveis por criar o Videodrome e que, na verdade, eles escolheram o Barry como cobaia para testar, porque eles falam assim, olha, na verdade, a gente exibiu, né, tem um cara que o Barry, que o Max acha que é um empregado dele, mas na verdade era um cara que foi implantado, foi ali como que infiltrado para já mostrar, né, para ele uma imagem do Videodrome já meio que fazer uma lavagem cerebral nele. E isso, aí o filme vai para esse outro lado, pessoal, porque ele fala o seguinte. Aí o que acontece? Esse cara convida o próprio Max para ir lá e fazer um processo para tentar curar, né, as alucinações dele. E pessoal, é muito louco, porque é como se fosse um pré-óculos que a gente vê hoje nessa tecnologia. Novamente, se você é pai, né, você acha que é muito legal, eu vou dar isso pro meu filho, não compre uma porcaria dessa, nem você usa, né? Não use isso, pessoal. Isso é uma... A gente vê uma novidade, a gente acha, nossa, que legal, eu vou usar, né? Como Alexa, como esses aparelhinhos aí. Não, pessoal, isso você está convidando o vampiro para entrar na sua casa, sabe? Como nos filmes você precisa convidar o vampiro, você tem que dar permissão para o vampiro entrar na sua casa. E a mesma coisa, você está abrindo a tua casa, né, para essa tecnologia que vai te escravizar, tá? E daí o que acontece? Ele coloca isso aí que vai, vamos dizer assim, termina de modificar, de fazer uma lavagem cerebral nele, tá? Então a partir daí, pessoal, ele é usado como cobaia, ele vira um assassino dessa corporação, basicamente como se fosse parte daquele projeto MK Ultra, né? O projeto MK Ultra não é teoria da conspiração, pessoal, já foi, né, os documentos secretos já foram disponibilizados pela CIA, tá? Isso, e até hoje continua existindo. Você tem um filme, inclusive, dos anos 60 chamado Sob o Domínio do Mal, com o Frank Sinatra, tá? Um filme em preto e branco, exatamente chamado em inglês Manchurian Candidate, é sobre um soldado americano que ele é preso na Guerra da Coreia e os caras fazem uma lavagem cerebral nele na Coreia, e quando ele volta para os Estados Unidos ele está doutrinado, mais que doutrinado, né? Ele vira literalmente um assassino, né? Que quando eles dão uma palavra-chave lá, o cara desperta para assassinar um político, né? Então tem vários filmes sobre isso, tem aquele filme Teoria da Conspiração com o Mel Gibson e a Julia Roberts também, que fala exatamente sobre esse processo do MK Ultra, né? O próprio Identidade Bourne, né? O Bourne Identity, né? O Jason Bourne, ele é um soldado que passou por esse processo também do MK Ultra. Você tem o filme Laranja Mecânica, que também é sobre o processo de MK Ultra, tá? Enfim, o que não falta, pessoal, é filme sobre isso. Na verdade, o Adélio, pessoal, o Adélio, né? Eu não digo que seja MK Ultra, mas é basicamente isso, né? É um assassino. Ele com certeza foi doutrinado, pessoal. Com certeza você pode falar, ele pode não ter passado por um processo, mas até que ponto que é uma doutrinação, né, do jovem também, que é doutrinado, né? É uma lavagem cerebral da mídia, dos professores, né? De virar o idiota útil, de sair quebrar tudo, né? E contra os pais, né? De fazer coisas que vão prejudicar o próprio jovem, né? Então tudo isso, pessoal, é o quê? Foi muito estudado, eu já falei várias vezes sobre o Robert Wiener, né? Que nos anos 50 fazia essas pesquisas, daí isso vai desde Pavlov, né, pessoal? De condicionamento social, de engenharia social. Então, o filme fala muito sobre isso, né? Eu lembrei, né? Sobre o Domínio do Mal teve um remake também com o Denzel Washington, mais recente. Não lembro se é de 2004 o filme, mas também é a mesma premissa, né? É pegar e quebrar a pessoa, né? Vamos dizer, mentalmente, e daí transformar um assassino, enfim. Então ele vira um assassino, né? Ele é reprogramado porque essa agência, né? Eles querem tomar conta exatamente do canal que ele trabalha lá, do Civic TV, para começar a passar o Videodrome em rede nacional. Tá? Então na história, a trama é mais ou menos essa, né? Ele serviu como cobaia, né? E foi usado aí, por quê? Porque ele trabalhava, era executivo da companhia, e eles falaram, não, a gente vai pegar esse cara, a gente vai, né, vamos
vamos passar ele pelo processo do Videodrome para transformar a mente dele, para ele começar a ter alucinação e mandar ele. Então ele mata lá os executivos que trabalhavam com ele, né, no canal, e depois eles mandam ele matar também a filha do Dan Oblivion, que é quem meio que sabe do esquema e que meio que faz ainda algum tipo de oposição, né, a essa. Só que quando ele chega lá para matar ela também, ela meio que reprograma ele, pessoal. E daí tem umas cenas fortes que tem todo esse contexto também do vírus, tá, pessoal? Porque o vírus, o que ele é? Ele é um código de informação que ele entra na tua célula e ele modifica a informação da tua célula, o DNA da tua célula, o RNA da tua célula, né? O vírus faz isso. Então, e o vírus do computador, o que ele faz? É a mesma coisa. Ele é um código, né? Uma sequência de informação que ele vem e ele altera o programa, tá? Então a mesma coisa ele usa aqui de uma forma de imagem, como se fosse assim uma fita que ela é inserida no cara, como se ele fosse um videocassete, né? Só que como ele está delirando, essa fita ela é viva, ela é a nova cara, ela respira, tá? E ela é inserida nele e ele é como exatamente ele mostra, né, o Cronenberg de uma forma grotesca e visual, né? De como uma pessoa pode ser possuída por uma inteligência, por um código, né? E não é muito longe de uma possessão, né, pessoal? Lembra, né, em grego, daimon, né, quer dizer uma inteligência. Um demônio, literalmente, é uma inteligência que o quê? Que toma posse do médium, né? Não é isso? Né, no espiritismo, no candomblé, não é o cavalo que o espírito lá, ele monta o cavalo. É a mesma coisa, pessoal. É a mesma ideia. Da mesma forma que, né, a gente acredita que o Espírito Santo habita em nós, que nós somos, né, nós somos templo do Espírito Santo. Que não é, né? Então, só que a nossa inteligência não vem do demônio, vem de Deus, é o Espírito Santo, né? Por isso que Paulo fala, né? Os frutos do Espírito. É a programação do Espírito, o que o Espírito, o que a mente de Deus em nós produz. Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Da mesma forma que uma pessoa pode ser programada para o quê? Para ódio, para luxúria, para lascívia, para rebeldia, para bruxaria, né? Perversão sexual. Vocês estão entendendo, pessoal? Então, o filme é muito profundo. E daí o que acontece? Ela meio que reprograma ele, né? A personagem chama Bianca, né? Do Bianca Oblivion, e fala para ele ir agora destruir os caras lá do Spectacle Optical, né? Do Barry Convex. Aí ele vai, enfim, tem uma apresentação, uma convenção onde tem uma citação ali que no filme eles falam do Lourenço Médici, mas não se sabe de quem, né? De quem na verdade fala, que ele fala assim, os olhos são a janela da alma, né? Tá ali no cenário, tá essas frases, mas tem novamente remete ao que? À Renascença, né? O período do Renascimento. O Lourenço de Médici era um grande patrono do Renascimento, né? E toda essa questão, quer dizer, essa frase, né? Alguns dizem que foi cunhada pelo Cícero, né? O filósofo romano, ou pelo Da Vinci, ou pelo Shakespeare, enfim, mas é uma dessas, né? Que a gente, como eu falei, também pode remontar na Bíblia, né? O que Jesus fala em Mateus, que os olhos são a lâmpada da alma, né? Enfim, aí ele vai e ele mata o cara, né? Ele mata lá os vilões, mas no final, pessoal, o que acontece? Ela já dá também uma coisa religiosa, né? Eu acho que tem um comentário que ele fala também de como, claro, né? Um comentário do Cronenberg, de como a religião, ela também, vamos dizer, ela modifica o pensamento. Então tem essa questão da nova carne. Ela fala assim, né, vida longa a nova carne, né? E eles falam o vídeo se torna carne. Olha isso, pessoal. O que quando a gente lê em Evangelho de João fala o que o verbo virou carne e habitou entre nós. Que Jesus, né, Deus virou carne e habitou entre nós. Agora eles estão falando a nova carne, que o vídeo vai deixar de ser vídeo e vai se manifestar fisicamente aqui nas nossas três dimensões. E de certa forma, pessoal, qualquer um protestante que vai protestar porque foi influenciado por um vídeo, por uma rede social,
ele está manifestando, ele está literalmente dando corpo, ele está incorporando essa mensagem, ele está dando carne a essa mensagem. Por isso que é muito perigoso, pessoal. Por isso que esse filme é extremamente... é uma alegoria, obviamente, né? É uma alegoria do que já acontecia nos anos 80, mas do que a gente continua vivendo até hoje, né? E cada vez mais de uma forma mais influente. Então, quando uma menina fala para os pais que quer fazer uma cirurgia para mudar o seu corpo, para cortar os seus seios, porque foi doutrinada desde criança, né? Com mensagens dizendo que não existe biologia, não existe diferença entre homem e mulher, não é exatamente isso, não é a manifestação no corpo, na realidade, de uma mensagem, de um vírus, pessoal. De um vírus, de um daemon. É exatamente isso que o filme fala aí, só que a mensagem é exatamente que essa aqui, né, no final, que a personagem, tem uma personagem que, né, que eu não falei pouco, que é no começo do filme ele meio que gosta dela, é uma apresentadora de um rádio, né? Todos os personagens estão ligados à mídia, né? Então ela é uma personagem de rádio, né? Ela é uma locutora de rádio, enfim, eles se envolvem lá. Ela tem uma questão de sadomasoquismo e tal, inclusive tem uma questão de vampirismo, porque tem uma questão de beber sangue. O filme todo toca, né, ele já toca nesses assuntos. Mas ela morre, ela é executada no videodrome, né? Só que aí ela continua usando a imagem dela, né? É mais ou menos como eu falei dessas empresas que querem continuar usando a imagem dos mortos, né? E ele vê como se fosse ela, né? E é o vídeo. E daí você já não sabe mais, né? A gente, se é a alucinação dele, se o cérebro dele já está tão afetado que ele, né? Ou se realmente é uma projeção. Eu acho que, né? E claro que o Cronenberg, o diretor, ele começa a mostrar pra gente, né? Quando eu vi a primeira vez, eu era adolescente, eu vi esse filme a primeira vez, eu não entendi nada. Eu falei, não, mas o que é ver a realidade, o que não era? Não, né? Eu ainda não tinha, vamos dizer assim, referência suficiente para conseguir decodificar o filme e entender. Mas é claramente que hoje o diretor apresenta para você, você vê a realidade do filme como se fosse a realidade do personagem, tá, pessoal? Então, né, não fica, ai, não, mas será que a mão dele realmente virou? Não, tudo é que você começa a ver a própria alucinação do personagem, né? Enfim, e daí nessa hora, ela, né, essa mensagem começa a falar para ele, olha, você tem que transcender a sua carne, né? Você tem que, para receber a nova carne, né? E é interessante que no filme ele morre 3 vezes, tá? A primeira vez ele é baleado e depois ele se suicida 2 vezes, tá? Tem um sentido aí, né, de 3 mortes, né? Você pode falar corpo, alma e espírito, tá? Mas tem uma mensagem aí super gnóstica da questão da apoteose, tá? Então você tem que transcender a sua carne para chegar na apoteose. A apoteose é o que? É virar Deus, tá? Então é deixar esse corpo, né? Novamente o gnosticismo, isso, né, a gente vê permeando, pessoal, os 3 filmes, tá? Permeando Robocop, né? Permeando os 12 macacos e permeando o Videodrome. É a mesma mensagem, tá? Que, né, o corpo é ruim, que a criação de Deus é ruim, que essa é a mensagem gnóstica, porque para eles, né, novamente, Deus é o demiurgo, é esse criador pequeno, né? Não, ele não é o Deus do universo, né, do Deus criador de todas as coisas. Para eles é a Ein Sofia, né, o grande Deus, e que Deus, na verdade, Jeová, o Deus bíblico, é um Deus menor que aprisiona o homem e que Lúcifer é o libertador do homem, né, é quem traz a ciência dos deuses para entregar para o homem a tecnologia, para o homem virar Deus, para o homem, através da tecnologia, evoluir, chegar na apoteose e abrir, né, transformar o seu corpo e virar Deus. E esse é o mesmo argumento do pensamento que está por trás do transhumanismo, tá, pessoal? Por isso que eu bato nessa tecla aqui, para vocês entenderem, porque pouca gente fala disso, né? Aqui você não vai ver, né? Mas qual que é o impacto da tecnologia e como isso novamente está ligado, né? Eu já fiz vários vídeos de como a origem, muitas vezes, da ciência e da tecnologia está ligado com o ocultismo. Já falei aqui que o Einstein, pessoal, ele era um estudante da teosofia, ele andava com um livro da doutrina secreta da Madame Blavatsky, né?
Já falei que o Maimonides, né, cabalista, judeu, pessoal, na Baixa Idade Média ele já falava nas 11 dimensões. Como o pessoal, vários, né, o Newton era cabalista, né? Enfim. Então, ele fala assim, pessoal, né, e novamente se coloca essa questão messiânica, né? Ele fala assim, quando o vídeo se tornar carne, né? Né, novamente, então a gente tem uma questão messiânica no Robocop, né? Ah, não, o Robocop é uma alegoria de Jesus, né? Nos 12 Macacos, o James Cole, uma alegoria de Jesus, né? E aqui também no Videodrome, o Max sendo também uma alegoria de Jesus. Mas, obviamente, todos distorcidos, pessoal. Tudo isso é uma distorção do que realmente a Bíblia diz, né? A palavra fala, né? Por quê? Porque Deus se tornou carne e habitou entre nós, né? E Ele fez isso para nos dar uma nova vida, né? Não é por obra, né? Para que ninguém se glorie, né? Não é porque todos nós pecamos e todos carecemos da glória de Deus. Todos nós precisamos de redenção, pessoal, né? E não é a tecnologia que vai nos salvar. Por mais que o Vale do Silício tente pregar esse evangelho tecnológico, né? Que também está ligado a cabana, né? Eu li para vocês há um tempo atrás, tem um vídeo aí sobre, né, aquele livro como que é, Gael de Vilma, né? Aquele rabino lá do século XIX, se eu não me engano, final do século XVIII para o século XIX, lá de Praga, né, falando sobre a serpente tecnológica, né, sobre Leviatã, enfim. Infelizmente, né, pessoal, esses ensinos aí, ensinos de demônios, né, que... Então, pessoal, basicamente é isso, né? Esses 3 filmes, eu acho que eles comentam muito do que a gente está vivendo. Por quê? Né, como eu falei, ó, só desse Videodrome. Então, né, 5G, né, a questão de como afeta, né, uma emissão pode produzir, né, um efeito fisiológico na gente. A questão da manipulação social, né, do controle dessas instituições governamentais de produzir mudança comportamental na sociedade através da mídia, tá? O uso do sexo para isso, né? A exploração do sexo e da violência para isso. Ele fala assim, um outro detalhe no filme fala que depois que a violência, ela não, o impacto de ver violência na pessoa, isso já tem estudo, pessoal, né? De tanto de soldados, de policiais, de pessoas que têm, e isso a gente pode extrapolar para nós, que vemos atos de violência, né? Ou crianças em videogame, como isso literalmente muda o nosso cérebro, tá? Aí tem um outro discurso que fala assim, não, mas isso é importante no processo catártico, papapá. Eu ia falar que, né, pessoal, hoje cada vez mais eu tenho cuidado, tanto no que eu faço, né, nos meus quadrinhos, né, quanto naquilo que eu faço como ator, né, quando me chamam, porque existe uma responsabilidade muito grande, pessoal, do que a gente manifesta no mundo, né? Tudo começa com uma ideia. Tudo literalmente começa com uma ideia, né? Essa ideia ela pode ser benéfica, ela pode trazer vida, ou ela pode ser um vírus, né, que ela pode trazer morte, né? Como um vídeo, né, das crianças, aqueles memes que para as crianças se suicidarem, baleia azul, lembra daquilo? Tem, né? É literalmente o quê? Pessoal, é um programa, é uma ideia, é um vírus que se propaga na sociedade e provoca um tipo de comportamento que vai se manifestar na realidade, né? Por isso que é a palavra, pessoal, né? A palavra, né? A Bíblia é a palavra, o que ela nos sustenta, nos alimenta, a gente, né, é Cristo em nós, não é isso? Exatamente, Cristo é o verbo, e Jesus é o verbo.
E quando a gente recebe ele em nós, a gente vai começar a fazer o que Jesus fez. Né? Ele falou, né, coisas maiores do que eu fiz, vocês farão. Né? Por isso que a gente precisa receber o verbo divino, pessoal. A gente precisa ser um receptáculo do verbo divino, ser um vaso para o verbo divino, né? Para o Espírito Santo de Deus, ao invés de ser, né, uma mula, né, ser né, para reproduzir o quê? Lembra o que Paulo falou? Nossa guerra não é contra sangue nem contra a carne, mas contra potestades e principados, os dominadores, né, nas regiões celestiais, deste mundo tenebroso nas regiões celestiais. Ele está falando o que? Ele está falando exatamente disso. São seres, pessoal, entidades que estão procurando algum corpo para se manifestar. Né? Qual que é o filme, né? O filme Exorcista, esses filmes de a possessão demoníaca. Por que esse filme é tenebroso? Né? Por que as pessoas ficam assustadas? Porque literalmente é a pessoa perder o controle de si e ser possuída por uma entidade do mal. É, pessoal? Como o filme, né, que eu falei aí, o Sob o Domínio do Mal é o quê? É uma pessoa que foi programada para agir de uma forma negativa, como o Jason Bourne, né, programado para ser um assassino do governo, né, para fazer o trabalho sujo do governo, para matar em nome de um governo. E o que a gente está vendo agora, né, em escala social? O que estão programando a população nos Estados Unidos para quebrar tudo, né, para dissolver a sociedade. Né? Por quê? Porque eles querem implementar pessoas, eles simplesmente estão usando essas pessoas. Tá? É a tal da massa de manobra, né? Para os meios, para os fins. Por que querem por que o pessoal constantemente para a criança essa doutrinação? Reduzir a população, pessoal. Eu já falei para vocês, documentos dos anos 60, Jeff Memo, uma das formas para reduzir a população, a gente promover o homossexualismo. Porque assim as pessoas não casam, não têm filho. Naturalmente você já reduz a população. Né? Tem várias questões, pessoal. Então, novamente, são 3 filmes aí que eu acho que, né, são interessantes, são diferentes, né, apesar de ter coisas em si. Robocop, né, mais um blockbuster clássico, né, interessante. Os Dois Macacos um pouquinho mais já, né, uma narrativa mais desconstruída, porque tem vários flashbacks, mas também um filme incrível. E eu acho que um pouco mais difícil, um pouco mais profundo de todos é o Videodrome, né, e que, novamente, né, veja com... Tem que ter um pouquinho de estômago, mas não se prenda nessas coisas no que... Porque ele usa mesmo isso, né, o filme... Não tem, ele fala, bom, eu não tenho como falar de violência sem, né, mostrar um pouco da violência, né? Mas é isso, pessoal. Então, o principal, você que está vendo esse vídeo aí, tem uma série que eu fiz sobre a música e o oculto, tá? Como a música também, ao longo da humanidade, pode ser usada tanto para louvar a Deus, para exaltar, quanto para o contrário, né? Tem a série do Cinema e Oculto falando sobre vários filmes, tá? Que são complementares também do que esse, e esses 3 agora, que muita gente me pediu, eu quero, né, faz mais de filme. E, pessoal, os que estão passando na Netflix, vocês já veem, tá? Eu não preciso comentar, vocês já assistem. Eu estou pegando filmes que provavelmente muita gente ainda não viu, né? Os filmes e que são carregados, são repletos de conteúdo importante para hoje em dia. Interessante, são, né, filmes com mais de pelo menos 2 décadas aí, mas que são super relevantes para o que a gente está vivendo hoje, né? Essa revolução social, essa questão de implantação de frequências que podem nos afetar a nossa saúde ou não, né? É isso. Então, novamente, se você entendeu que você precisa ter abrir a sua vida para receber, né, o Espírito Santo de Deus e ter os pensamentos de Deus em você, eu vou fazer uma oração aqui com você, porque é uma decisão de cada um, é uma decisão sua, da mesma forma que foi uma decisão minha, a partir no dia que o Espírito Santo, né,
A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. É pelo ouvir, né? É pelo ouvir que a gente ouve a mensagem e ela produz fé no nosso coração e o Espírito Santo produz isso em nós, né? A gente precisa nascer de novo. Jesus falou para Nicodemos, né? Que era um grande religioso, um rabino lá, fala, olha, não interessa você ser um religioso, você ser um cara, né, que faz coisas boas. Você precisa, porque todo homem nasceu já com essa lei do pecado e da morte, né, que tende ao mal, que é o que a filosofia chama de condição humana, né? Essa nossa tendência humana de fazer o mal. Então a gente precisa ser reprogramado, né, usando a linguagem aí. O que a gente precisa receber é a vida do Espírito Santo que nos revivifica, tá? Então, como a gente faz isso? Né, Jesus falou, você precisa nascer da carne e do Espírito, né, da água e do Espírito, né? A gente precisa confessar. Você confessa o Logos divino, você confessa o Verbo, Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da tua vida. Você recebe, né, o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário como para purificar os teus pecados e aí você é salvo. Você tem uma nova... Né, o juízo de Deus não cai mais sobre você. Tá? Jesus é o nosso advogado perante Deus. Tá? Então a gente passa do juízo de Deus para a graça de Deus. A gente recebe a graça de Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Tá? Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Não vai ao Pai através do pastor, não vai ao Pai através de Buda, através do padre, através do rabino, através da mãe de santo, do pai de santo. Não vai através de Krishna, não vai através de Maomé, não vai através de Kardec, não vai através de ninguém, pessoal. É Jesus Cristo. Ele é Deus, que se tornou homem, habitou entre nós, morreu para me salvar, para te salvar. E não só morreu, mas ressuscitou. Ninguém além dele ressuscitou ao terceiro dia. Andou com os discípulos, mais de 500 pessoas viram ele, né? Mais tem registros, né, públicos de Jesus. Tá? Então é incontestável. Jesus Cristo, o único homem que morreu e ressuscitou, porque ele é Deus. Tá? Ele é Deus, ele é o Verbo, ele é o princípio de Deus, né? Faremos o homem à nossa imagem e semelhança, né? É a Trindade falando aí, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Muito bem, então eu vou te convidar a fazer uma oração comigo. Coloca a mão no teu coração e fala assim: Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque hoje eu entendi. A tua palavra veio ao meu coração e eu entendi a minha necessidade de abrir a minha vida, abrir meu coração e te receber como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu peço a ti perdão pelos meus pecados, Pai. Eu peço, me purifica a minha mente, purifica as minhas emoções, purifica o meu corpo. Lava, Pai, me lava de todo pecado, Pai, em nome de Jesus, com o teu sangue, Pai, me torna alvo como a neve. Hoje eu rejeito, eu quebro, eu anulo, Pai, em nome de Jesus, na autoridade do teu santo nome, qualquer laço, qualquer pacto, qualquer legalidade que eu dei ao mal. Eu quebro hoje em nome de Jesus, Pai. E eu me entrego a Ti. Eu te louvo, Senhor. Escreve meu nome no livro da vida do Cordeiro, Pai. Me sela com o Teu Espírito Santo para a redenção, Pai. Para o grande dia. Eu te louvo, Pai. A partir de hoje, Senhor, me conduz. Produz em mim, Pai, o fruto do Teu Espírito. Eu peço da ordem aos Teus anjos ao meu respeito. E que eu passe a andar a partir de hoje, Senhor, segundo a tua vontade, segundo o teu propósito para a minha vida, que eu realize aqui, que eu, Pai, que eu incorpore, que eu dê corpo ao teu amor, Pai, a tua palavra, a tua luz, ao amor, Pai, ao amor que é o que está acima de todas as coisas, Pai. Tu é amor, Pai. Eu te louvo, Deus, que tu é amor. E que o teu amor, Pai, venha se manifestar através de mim em ação, em pensamento, em palavras, em olhares, em gestos. Em nome de Jesus, que eu reflita o teu amor aqui na terra para a salvação dos outros também, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você fez essa oração crendo no seu coração, a Bíblia diz que você é salvo porque o Espírito Santo de Deus agora passa a habitar dentro de você. Você recebeu agora exatamente esse Espírito Santo e ele vai agora começar a trabalhar e te transformar, né? Literalmente trazer uma nova programação. A programação antiga de morte, de depressão, de rebeldia, tudo isso morreu, foi apagado, foi lançado no mar de esquecimento. E agora uma palavra da vida vai começar a produzir em você, uma palavra, né, de fé, uma palavra de esperança, né, uma palavra de força, de alegria, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Não andamos pelo que nós vemos nem pelo que nós cremos, mas, né,
Não andamos pelo que sentimos e pelo que nós vemos, mas pelo que nós cremos, e o que nós cremos é essa palavra aqui. Amém? Então, compre uma, né, baixe um aplicativo, busque uma igreja, faça parte do corpo de Cristo, né, para você estar recebendo, crescendo na graça e no conhecimento, estar sendo alimentado da palavra, tá, andando com pessoas que vão te ajudar nessa caminhada, tá bom? E novamente, pessoal, agora vou né, deixar aqui os meus quadrinhos, que é isso também, pessoal. São mensagens, tá, em forma de quadrinhos, são histórias muito bem feitas que, né, você vai rir, vai se emocionar. Muita gente fala que se emociona, que chega, né, a chorar além do quadrinho, que é muito bacana, eu fico muito feliz. Mas principalmente mensagens para refletir e para produzir vida, tá, pessoal? Para produzir vida e transformação. Então, deixo aqui para vocês os quadrinhos, Aurora, Caos, Um Outro Dia, Comunhão, mando com um autógrafo, com uma dedicatória, com um maior carinho, tá? Então, esquece a Amazon, pessoal. Entra aí entra na página do Aurora HQ no Face ou no Instagram, manda uma mensagem e a gente se comunica por lá, tá bom? Até quinta-feira, Deus abençoe, tchau, pessoal.